Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Os frequentadores de bares e restaurantes, Brasil afora, querem muito mais do que comer e beber. Esse público está em busca de novas experiências, um cardápio criativo, um bom atendimento, um lugar agradável, seja ele sofisticado ou rústico. E mais, o cliente ainda vai para as redes sociais e faz questão de compartilhar as suas experiências, sejam boas ou ruins. Para falar desse e de outros tantos desafios do setor de bares e restaurantes, o Band Entrevista de hoje recebe o presidente da Abrazel Regional Triângulo, o senhor Fábio Bertolucci. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Para nós é um prazer estarmos aqui hoje, apresentando a nossa associação, falando do que ela é, do que ela se propõe e principalmente para os empresários do segmento. É importante a gente falar, presidente, que a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, uma organização de cunho associativo e empresarial que tem como missão representar e desenvolver o setor da alimentação fora do lar. Presidente, a gente costuma brincar que no caso de Minas Gerais, como não tem mar, a gente vai para o bar. Esse dito popular é fato? Não é só fato, como nós da Abrazel também falamos que em qualquer lugar você sempre tem um bar e um boteco. E aonde tem um bar e um boteco pode ter a Abrazel. Então em Uberlândia é o espaço perfeito para a gente ter o setor de alimentação fora do lar completo. Com bar, restaurante, cafeteria, pizzaria, tudo que diz respeito à alimentação fora do lar faz parte da Abrazel. E qual que é esse cenário hoje, presidente? A Abrazel, a gente fala regional Triângulo Mineiro, mas vamos fazer um recorte de Uberlândia. Qual que é esse cenário hoje de Uberlândia? Quantos bares e restaurantes ativos existem hoje na cidade? Segundo a Junta Comercial, na pesquisa que nós realizamos recentemente, nós temos um número em torno de 9.000 CNPJs ativos. CNPJs que estão dentro do CNAE, do setor de alimentação fora do lar. Então isso significa que são lugares abertos para a rua, lugares que estão em praças de alimentação e lugares que também estão apenas em plataformas de delivery, que é o que a gente tem hoje o maior número em decorrência do custo que é você ter um espaço físico funcionando. Tanto que nós temos um segmento novo dentro da alimentação, que é o que nós chamamos de dark kitchens, que são lugares que você não reconhece como um bar, um restaurante, mas eles existem naquele lugar apenas atendendo as plataformas de delivery. E acredito, presidente, que isso é uma herança da pandemia, porque com a pandemia o delivery se expandiu, e hoje faz parte da nossa realidade, mas eu vou além na nossa pergunta. Além do CNPJ, quem está no ramo de alimentação, ele precisa estar regular com vigilância sanitária, entre tantos outros quesitos, porque a gente está falando de saúde pública. Isso. E como é que é esse quesito? Então, a questão hoje da formalização de um estabelecimento que trabalha com alimentação é muito séria. Eu costumo dizer que assim como um medicamento de um hospital que não é planejado, que não é adequado e mata, você também pode ter uma alimentação que não segue os padrões sanitários, dando uma intoxicação alimentar e você podendo gerar o óbito da mesma forma. A gente vê muitos eventos aí que você tem intoxicação alimentar em massa. Então, o rigor é você não só ter o alvará de funcionamento, o alvará sanitário, e você ter ali profissionais que estejam atentos ao movimento do seu estabelecimento. Então, uma nutricionista, um responsável técnico, que possa fazer com que o seu produto chegue ao cliente com a melhor qualidade possível, seja no sabor, na aparência e no resultado final. Mais adiante na nossa conversa, eu quero inclusive aprofundar no papel importante que a Abrazel tem, justamente de estender a mão a esse comerciante, a esse pequeno comerciante, mas antes disso, diante dessa preocupação que existe ao redor, a gente percebe, por pura observação mesmo, que muitos bares e restaurantes não têm vida longa. Ele não vai adiante. Esse seria um dos motivos, presidente, por falta dessa atenção, essa preocupação com esses itens, ele não prospera? Olha, muitos estabelecimentos, eles começam como um hobby. A gente conhece muitos empresários
que começam o seu negócio de uma forma mais recreativa, em busca de algo que ele gosta de fazer, como por exemplo uma casa que oferece cortes especiais. E com o tempo, quando ele precisa ajustar a sua casa às questões legais, isso não é barato. E muitas vezes a própria legalização dificulta o processo. E aí ele prefere fechar. Então nós temos situações de que a casa durou o tempo necessário da legalização. Quando começou a se transformar num impedimento, num custo muito alto, o empresário achou melhor fechar mesmo, tá? Em outras circunstâncias também, o que a gente percebe é que o empresário abre um lugar sem fazer o devido plano de negócio. Então ele não escolhe o lugar ideal, talvez ele não fez o cardápio adequado, ele não fez as contratações corretas, e aí gera uma bola de neve de problemas e dificuldades, e ele também não tem vida longa, que é uma situação que nos desagrada muito, porque você fazer um investimento e ele não passar de 1 ano, que a grande maioria das empresas não passam de 2 anos, é muito ruim, porque você vê o empresário talvez abrir mão de um bem, né, um carro, um apartamento, um imóvel, investir no seu negócio, acreditando na prosperidade dele, e infelizmente ele vem à falência num curto espaço de tempo. Dividindo em 2 partes, então, essa explicação do presidente, com relação à legalização. Aonde entra o poder público aí? Ele poderia desburocratizar, ao mesmo tempo, sem deixar do rigor, dos cuidados, novamente insistindo nessa questão de saúde pública, como o governo, como a administração pública pode facilitar a vida do empresário do ramo de bebidas e alimentos? Tá. Uma primeira questão é que hoje todo imóvel comercial ele precisa ter o habite-se comercial. Então não significa que eu posso alugar um lugar qualquer e ali implantar um bar ou um restaurante. Porque na hora que eu for tirar o meu alvará de funcionamento, se aquele local não tem o habite-se comercial, já é um primeiro entrave. Segundo, muitas vezes somos obrigados a fazer muitas adequações e essas adequações nem sempre o lugar favorece. Vou dar um exemplo em Uberlândia. Nós hoje precisamos ter lugares com acessibilidade. Sim. Mas quando eu alugo um imóvel na região do Fundinho, onde boa parte dos imóveis são tombados, e que eu não posso, em termos arquitetônicos, mudar muita coisa, como que eu vou implantar um bar e um restaurante ali? Como é que eu vou pôr uma rampa de acesso? Como é que eu vou colocar um elevador? Então, o poder público, talvez, em algumas circunstâncias, poderia usar do bom senso. Poderia, não facilitar nada, não é o que nós pedimos, mas é o bom senso em entender que aquele lugar não permite essa acessibilidade, mas nem por isso ele impede o ir e vir daquelas pessoas que querem frequentar aquele ambiente. Sim. Né? Então, uma dificuldade hoje que a gente enfrenta em Uberlândia é o nível de adequação que muitas vezes somos obrigados a fazer, que tem um ônus muito caro, que tem uma fiscalização muito acirrada, e isso também desanima os empresários. Tanto que durante a pandemia, o porquê que tantos estabelecimentos fecharam? Porque a pressão sobre bares e restaurantes foi tão grande que vários preferiram fechar do que tentar se ajustar. Porque ora eu podia abrir como drive-thru, mas eu não tinha condições de ser um drive-thru, então você não pode abrir. Outro momento eu podia abrir só num período do dia, mas o meu estabelecimento só trabalha no outro período, então o outro período você tinha que ficar fechado. E essa situação que nós passamos durante a pandemia, ela ainda tem impactado nos nossos negócios. A pesquisa feita recentemente, boa parte dos empresários estão endividados, estão pagando linhas de crédito, estão ainda recuperando o seu negócio. Eu brinco que nós nadamos muito na pandemia para sobreviver. Agora que nós chegamos na praia, a gente ainda tem um longo caminho de areia
para a gente poder colocar nossos estabelecimentos a pleno vapor. Então não se iluda de você ver minha casa cheia e dizer que bares e restaurantes já se recuperaram. Não, nós estamos recuperando, mas estamos quitando as dívidas de 2 anos de pandemia e que a previsão é de mais 2 a 3 anos para a gente colocar as nossas economias em ordem. A gente pode presenciar, né, bares e restaurantes que sobreviveram bravamente durante a pandemia e quando a vida voltou ao normal, eles não conseguiram ir adiante justamente por essa questão, né, presidente, o endividamento. Mas ainda gostaria de reforçar na questão do poder público um exemplo prático que nós tivemos aqui em Uberlândia recentemente. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal aí, obrigando que bares e restaurantes oferecessem um cardápio em braille. A gente sabe da importância da acessibilidade, mas a obrigatoriedade, ela se coloca melhor do que uma sugestão, porque um cardápio daquele é caro. Como intermediar uma situação como essa? Então, presidente? Essa lei, ela inclusive foi resgatada lá de 1998. Nós da associação entendemos que após uma pandemia em que a gente foi para o mundo digital, em que era proibido ter cardápio impresso e de repente volta uma obrigatoriedade como essa, que aí caberia um diálogo da categoria com o poder público. E aí a gente conseguiu que hoje não seja obrigatório você ter o cardápio em braille. O que é obrigatório? Você ter o cardápio impresso, mas não na medida ou na quantidade de mesas que você tem. Mas que caso um cliente queira o cardápio impresso, você tenha condições de oferecer. Levando-se em conta que muitas pessoas não compartilham apenas do QR Code. Eles acham isso difícil. E que você, no lugar do cardápio em braille, você tenha o quê? Condições de atender essa pessoa com deficiência, com tecnologias assistivas, como no celular, ou um profissional capacitado para atender essa pessoa. Então, são ganhos que a gente tem conseguido junto ao poder público, porque você usou uma palavra que durante a pandemia ela nos custou muito caro, que é a palavra obrigatório. Então, durante muito tempo, tudo vem carregado assim, é obrigatório, né, que bar, que restaurante que faça isso ou aquilo, e não fazendo, ele acaba sendo penalizado, tá? O que a gente tem feito muito hoje com todas as nossas conversas é por que não sugerir, recomendar, porque é assim, se você vai num bar, num restaurante, e ali você encontra uma certa dificuldade, vou te dar um exemplo. Eu tenho crianças pequenas, eu saio para jantar e chego num lugar que não tem brinquedoteca. E aí eu fico ali com as minhas crianças movimentando, e aí eu chego num vereador amigo meu e digo assim, olha, você deveria criar uma lei obrigando todos os bares e restaurantes a ter uma brinquedoteca. Aí o vereador, sem avaliar as consequências disso, vai lá, faz um projeto de lei, não chama a gente para conversar e de repente todo lugar é obrigado. Mas espera um minutinho, o meu espaço comporta um lugar para brinquedoteca? O meu restaurante que só abre na hora do almoço, que é um restaurante de atendimento rápido, justifica eu investir numa brinquedoteca? Então, o que seria melhor? Que esse cliente, e aqui eu falo de coração aberto para todos que estão nos escutando, você cliente, quando frequentar um bar, um restaurante, se sentir incomodado com alguma coisa que esteja faltando, uma brinquedoteca, uma cadeira infantil, chame o gerente, chame o dono e diga, olha, o seu lugar é muito bacana, mas ele seria ainda melhor se você oferecesse isso aos seus clientes. Que é uma sugestão. Isso. Você, né? Não é na rede social detonar a gente, dizer que aquele lugar é muito ruim porque não tem um fraudário, aquele lugar não é bom porque não tem um escorregador. Mas e a comida? E o ambiente? E o atendimento? Isso não vale? Isso não conta? Então, o que a gente hoje tem dito às pessoas melhor do que você pedir para fazer uma lei para pôr um brinquedo,
Converse com o dono do lugar, entenda a situação dele. Às vezes ele não pôs o brinquedo porque não tem dinheiro, porque ele não tem nem lugar para pôr esse brinquedo. Mas se você tiver um bom papo com esse empresário, eu te garanto que ele vai te dar uma resposta bacana. Perfeito, presidente. Lembrando que a acessibilidade é indiscutível e todos apoiamos a acessibilidade. Band Entrevista vai fazer um breve intervalo, viu, presidente? Hoje recebendo então o presidente da Abrazel Regional Triângulo Mineiro, o senhor Fábio Bertolucci. Depois do intervalo, a gente segue o nosso bate-papo, eu volto já. Conheça a Nubelli. Somos uma rede de harmonização facial que valoriza sua beleza única. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Somos a marca das Misses e chegamos em Uberlândia. Venha viver essa experiência única. Nubelli, harmonização facial com naturalidade. Zebu do Bem e Band Triângulo apresentam Arraiar ABCZ 2023. 7 de julho, às 7 horas, no Parque Fernando Costa. Venda antecipada, mesa com 4 cadeiras, R$80. Mais 4 litros de óleo ou 5 quilos de arroz. Convite individual, 1 litro de óleo. Teremos bingo, comidas típicas, barraquinhas e música ao vivo com Joy Alves e Denilson e Thiago. Adquira já o seu ingresso na sede da ABCZ. Uberlândia se ilumina toda para você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é para você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Com a Tec Filtros você cuida da qualidade da água que você consome. Aqui tem o melhor em filtros centrais, bebedouros, acessórios, refis de todas as marcas e tem oferta, né, Zé? Tem sim, refil para purificador soft, apenas R$ 75,00. Tec Filtros, mais qualidade e saúde para a sua família. Vem pra cá! Fialto Peças e Serviços, ideal para quem busca serviço especializado e de qualidade em revisão e manutenção do seu carro ou picape. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. Tem desconto, Urbiane? Tem sim, desconto especial em toda a linha Jeep. Fialto Multimarcas. Vem pra cá! Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! Prefeitura de Monte Carmelo, cuidando da cidade que a gente ama, apresenta Expo Monte. De 24 de junho a 2 de julho em Monte Carmelo. Shows, rodeios, exposições e muitas oportunidades de negócios. Promoção Band Triângulo. Copanvap 2023. Neste domingo tem decisão. Dia do Coração bater mais forte. E o estádio Vasconcelos Montes em Araguari vai ser palco de uma grande festa. É jogão, é vitória e Araguari a partir das 2h40 da tarde. Para vencer esse duelo, as duas equipes vão entrar em campo com muita garra. Mas só uma vai soltar o grito de campeão. Venha torcer pela sua equipe. Copanvap 2023. O maior torneio de futebol amador da região. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da Abrazel Regional Triângulo Mineiro, o senhor Fábio Bertolucci. Presidente, no início da nossa conversa, o senhor citou cerca de 9.000 CNPJs ativos quando a gente fala no setor de bares e restaurantes, né, alimentação e bebidas. Desses, quantos efetivamente fazem parte da Abrazel hoje? Em torno de 330 CNPJs. Então, se você pensar 9.000 ativos contra 330 associados, é um percentual muito baixo.
Agora, a gente acredita que talvez por simples falta de informação. Então, eu queria esmiuçar com o presidente aqui o que é essa união de esforços da Abrazel com esses quase 350 empresários, o que ela pode proporcionar, como é que vocês pegam na mão um do outro para que o setor possa cada vez mais ser próspero, gerar emprego, gerar renda nas cidades onde vocês atuam. Tá. Eu gostaria, Ricardo, de esclarecer uma situação que gera uma confusão nas pessoas e nos empresários. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e todos os membros que atuam hoje na linha de frente da Abrazel são voluntários. Nós não temos salários, nós não temos remuneração, tá? Então nós trabalhamos mesmo pela categoria, pelo associativismo e por tudo que ele representa. Não é um sindicato. Não somos um sindicato, tá? E na associação o que a gente preza é ajudar um ao outro para que o seu negócio prospere, fortaleça e tenha vida longa. Então nós buscamos toda a gama de benefícios possível. Uma empresa que compra meu óleo sujo, uma empresa que oferece um plano de saúde com um preço melhor para o empresário e para o seu colaborador, uma empresa que tenha seguro de vida, que é algo muito importante para a gente oferecer para o colaborador, empresas que ofereçam toda a organização para você abrir o seu negócio, para você ter o sistema sanitário em dia, taxas de cartão de crédito, cartão de débito, vouchers de alimentação. Então é uma gama de benefícios enorme, sempre pensando no quê? Na redução das despesas, na melhoria da qualidade de vida do empresário e dos seus colaboradores. E mais do que isso, nós temos parcerias muito fortes com o Sebrae, Senac, Senai, que são parcerias de empreendedorismo. Então, por exemplo, você que está agora nos escutando, produz bolo na sua casa, você hoje produz algum alimento e deseja se formalizar, a gente está lá para ajudar. Você quer ser um MEI, você quer ser um microempresário, você quer descobrir que os benefícios que você pode ter se formalizando, nós podemos te ajudar, te orientar. Nós temos a nossa sede que fica no Mercado Municipal, que lá nós temos biblioteca, nós temos cozinha, nós temos auditório. Então lá a gente pode fazer acontecer muitos cursos, eventos, palestras. E eu diria para você que o maior dos benefícios é o network que acontece entre os empresários. Nós não nos enxergamos dentro da associação como concorrentes. Ao contrário, a gente se vê como parceiro. É um dando a mão para o outro. Então, a gente diz que esse network é o atalho. Eu preciso de um fornecedor de queijo, o meu parceiro lá vai me socorrer. Eu preciso de um encanador, eu preciso de um açougueiro, eu preciso de mão de obra. Muitas vezes no sábado, 10 horas da noite, alguém teve ali uma venda além do limite e precisa de chopp emprestado. Olha só. Na hora, quem pode me emprestar um barril de chopp? Quem pode me emprestar um botijão de gás? Quem pode me socorrer com um eletricista de plantão? Então é isso que a gente considera que é o bem mais precioso, o benefício mais importante da associação. É a gente realmente dar as mãos e não deixar ninguém para trás, tá? Mas levando em conta que o empresário também precisa querer. Até porque no bloco anterior, presidente, a gente falava, né, que muitos dos empreendimentos, bares e restaurantes, eles não têm vida longa, ou porque ele encerra a carreira dele no momento que ele vai regularizar o negócio, ou porque não tem um plano de negócio. Sim. Então eu sou um exímio pizzaiolo, faço uma boa pizza, mas eu não sei gerir a minha pizzaria. É aí onde entra essa assessoria, essa parceria com a Abrazel? Isso mesmo, porque aí a gente pode encaminhar esse futuro empresário para uma consultoria no Sebrae gratuita. Podemos oferecer a ele um curso de manipulação de alimento obrigatório pela vigilância sanitária, gratuito. Podemos oferecer a ele experiências
de pizzarias já consagradas que podem compartilhar com ele as suas dores, porque muitas vezes, Ricardo, você deu um exemplo da pizza, mas assim, quase todo mundo acha que é um bom churrasqueiro, não é? E aí as pessoas dizem assim, olha, se você abrir um espetinho, uma jantinha, você vai fazer o maior sucesso. Mas não é tão simples quanto parece, porque você vai ter que contratar mão de obras, você vai ter que fazer reparos, você vai ter que comprar equipamento, você vai ter que negociar com o fornecedor. Então, todo esse aparato, nós podemos oferecer, e isso, pessoal, sem cobrança, olha só, sem despesa. Nós sobrevivemos do quê? Da mensalidade que o associado paga. E essa mensalidade, diluída nos benefícios, ela praticamente fica inexistente. E uma questão importante que nós falamos é que a gente precisa entender a diferença da palavra despesa com investimento. Então, você fazer parte de uma associação e tudo aquilo que ela pode agregar no seu negócio é muito mais um investimento do que uma despesa. E todo e qualquer empreendedor é capaz de ser associado da Brasel. Independentemente do tamanho do negócio, do porte. Uma portinha, um restaurante aí com 40, 50 Sim, funcionários. Uma empresa pequena que é MEI, ela vai pagar 50% do valor da mensalidade. E hoje, por uma questão até de respeito às marcas, nós temos empresas de alimentação de grande porte da cidade, até empresas pequenas. Todas têm o mesmo tratamento, todas pagam o mesmo valor e todas fazem parte do mesmo grupo. Porque não seria justo a gente ter também categorias. Nós não temos isso. Para nós, somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, queremos que o nosso setor se fortaleça cada vez mais. Vamos pensar na gastronomia de Uberlândia, na gastronomia de Uberaba, de Tuiutaba, de Araxá, de Araguari, de todas as regiões do Triângulo Mineiro. Somos uma gastronomia riquíssima, né? Então nós temos muito a oferecer ao turismo, à cultura, ao mercado e somos uma fonte geradora de emprego inigualável. Tá? Então é muito importante pensarmos nisso também. A cadeia produtiva, geradora de emprego, de impostos, que o setor de alimentação gera, é extremamente promissor. Agora, além de todo esse trabalho que é desenvolvido, né, de associativismo, de prosperar ainda mais o negócio de quem está no ramo, também existe a preocupação de promover, o presidente falou, e eu estou me aproveitando da sua fala, de promover a gastronomia regional, de valorizar a nossa cultura. Isso é também uma missão da Abrazel, né, presidente? Sim, porque pense bem, se hoje estamos numa região que se destaca na produção do queijo artesanal, que se destaca na produção da cerveja artesanal, nós estamos agora com vinícolas muito próximas da nossa região. Olha só, né? Então, tudo isso tem que ser valorizado. Nós estamos agora com um evento valorizando a carne suína em parceria com a Associação Mineira dos Suinocultores. Então, são várias matérias-primas riquíssimas em sabor, em valor cultural, que a gente precisa colocar nos nossos cardápios. E mais do que isso, oferecer aos clientes. Tá? É o que a gente chama de resgate da culinária que não pode ser abandonada jamais. E é um assunto que eu garanto ao presidente que rende vários e vários Band-entrevistas aqui para a gente falar a respeito. Um assunto saborosíssimo. Presidente, eu costumo falar que nosso tema está longe de se esgotar, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. E a gente agradece muito essa oportunidade. Convidamos a todos, você empresário que está aí do outro lado, nos visite, venha conhecer nossa sede no Mercado Municipal, Box 5, sem compromisso. Venha tomar um café conosco, vai ser um prazer ter você na Abrazel. A Abrazel que também está aí no site, na internet, nas redes sociais, você pode acompanhar. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o senhor Fábio Bertolucci, presidente da Abrazel Regional Triângulo Mineiro. A você de casa, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.